Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o novo currículo do indicado do governo para presidir a Petrobras causa estranheza no mercado financeiro e na política. Operação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, deixa mais de 20 mortos. E Procurador-Geral da República parte para cima de outro procurador em uma discussão. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Vamos para mais um dia da marmota no nosso noticiário brasileiro. E eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou hoje na edição da manhã do Panorama sobre aquela nova troca da presidência da Petrobras. Pois é, né? Menos de 40 dias depois que José Mauro Ferreira Coelho assumiu o cargo, o presidente Jair Bolsonaro falou que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tinha carta branca para mexer na equipe. E segundo a agência de notícias Reuters, Bolsonaro decidiu demitir o presidente da Petrobras depois que a empresa se recusou a vender combustíveis com desconto aos consumidores. José Mauro Ferreira fez esse alerta e disse que isso levaria à escassez de diesel por causa da crise que o mundo está passando. Mas Bolsonaro não deu bola para isso, porque a preocupação dele mesmo é com o preço dos combustíveis em ano eleitoral, já que pesquisas internas mostram que a população joga a responsabilidade do preço dos combustíveis no presidente da República, que é candidato à reeleição. E aí, no ato de desespero, o governo indicou Caio Paz de Andrade para esse cargo. Só que esse nome ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras. E se isso acontecer de fato, ele vai ser o quarto presidente da estatal no governo do presidente Bolsonaro. E é claro que uma notícia dessa teve repercussão tanto na política como no mercado financeiro. E eu vou começar contando para você a parte política, porque logo quando saiu o nome de Caio Paz de Andrade, surgiram especulações sobre o nome do indicado pelo governo para a presidência da Petrobras, porque o nome dele não era muito conhecido na área. E o que se sabe até agora é que ele é um nome de confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes. Inclusive, ele atuou como secretário de desburocratização do governo federal e foi ainda presidente do Serpro, que é uma empresa de processamento de dados. E segundo o próprio governo, Caio Paz Andrade tem formação em comunicação social pela Universidade Paulista, tem pós-graduação em administração e gestão pela Universidade de Harvard e é mestre em administração de empresas pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E por que eu estou falando sobre o currículo dele? Porque, como você deve ter percebido, não há nenhuma experiência na área de energia, de petróleo e gás. E isso é um problema. Podemos ter, inclusive, confusão em breve, porque esse currículo pode gerar algum empecilho, até mesmo com a judicialização dessa indicação, porque a lei das estatais exige uma experiência mínima de 10 anos na área de óleo e gás. E não é o caso, né? Bom, além dessa troca de José Mauro Ferreira Coelho por Caio Paz de Andrade na presidência da Petrobras, segundo informações da comentarista da CBN e da Globo News, Andréa Sadi, Bolsonaro quer também a substituição de diretores e do conselho de administração da empresa, porque o foco, como eu falei, é um só: intervir no preço dos combustíveis para evitar prejuízos à campanha de reeleição. E a avaliação nos bastidores da política é que, embora essa alteração não garanta preços mais baixos, pelo menos o governo conseguiria reduzir o número de vezes que o assunto voltaria ao centro do debate público daqui até a eleição. Mas isso parece ser um pouco impossível. Segurar esse preço por 100 dias até a eleição é um pouco forçado, até porque depois a gente vai sentir todo esse aumento
que estava represado. De acordo com um levantamento do Observatório Social da Petrobras, desde 2009 nunca houve um espaçamento desse tamanho entre os reajustes da gasolina, por exemplo. O maior intervalo até aqui é o atual de 73 dias e você lembra o que aconteceu, né? Fila nos postos para abastecer porque foi uma correria, teve um aumento de um dia para o outro e todo mundo ficou desesperado, né? Sobre esse assunto, o nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, conversou com o deputado Nereu Crispim, que é membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara. E ele criticou a mudança e disse que o problema do valor dos combustíveis não vai ser atacado por Caio Paz de Andrade. A única pessoa responsável por essa política da Petrobras é o presidente Bolsonaro e ele continua utilizando esses supostos presidentes, que inclusive nem currículo tem. Pode botar o Joãozinho, o Pedrinho, o Maurinho lá na Petrobras que não vai fazer diferença nenhuma. Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, saiu em defesa do novo indicado do governo, mas fez aí uma observação sobre o desafio que ele vai ter pela frente. Aí ele tem competência, né? Agora vai pegar uma situação que não é fácil, porque eu já comentei várias vezes com vocês, o problema do preço do petróleo está ligado à situação internacional, essa flutuação, né, por causa do conflito da Ucrânia, a saída da Rússia do mercado, né, os nossos problemas internos aqui, né, relacionados a não termos capacidade de refino para tudo aquilo que nós produzimos, né, transportamos grande parte do nosso combustível em caminhão, falta duto aqui, né, porque poderia baratear aí no transporte. Então, não é tão simples esse problema. Agora fica aí o questionamento, né? Como é que o Caio Paz de Andrade vai conseguir controlar os preços dos combustíveis se é baseado no preço internacional, né? Inclusive, sobre esse assunto, hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o diretor executivo da Agência Nacional de Energia, Fatih Birol, diz que o mundo está mergulhando em uma inédita crise de energia, não apenas de petróleo, e os preços devem continuar subindo. Ainda de acordo com o diretor executivo da Agência Nacional de Energia, ele considera que eventuais políticas de controle ou subsídio de combustível devem focar apenas em auxiliar as camadas mais pobres da população. Então, se o diretor executivo da Agência Nacional de Energia falou isso, imagina como o Caio Paz de Andrade vai conseguir mexer nos preços da Petrobras se é um problema global. Não tinha como o mercado financeiro não reagir a essa nova troca na Petrobras. Durante todo o dia, a Bolsa de Valores de São Paulo operou o dia em baixa, mas teve uma leve recuperação no final do dia e fechou o pregão desta terça-feira com uma pequena alta de 0,11% aos 110.466 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,14%, cotado a R$ 4,812. Já o euro teve uma valorização de 0,56%, cotado a R$ 5,165. E o que fechou em queda mesmo foram as ações da Petrobras. No começo do dia recuaram 4,5%, mas fechou o dia com uma queda de 3,35%. Nos Estados Unidos, as ações da Petrobras tiveram uma queda superior a 11% no pré-mercado de Nova York. Sobre essa troca no comando da Petrobras, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que cabe ao CEO e à diretoria da Petrobras tratar do preço de combustíveis. E ele falou isso em entrevista à Globo News. O ministro indica o conselho indica o CEO e a diretoria, e o CEO e a diretoria é que falam de política de preços na Petrobras, não sou eu. Como você ouviu aí, o ministro tirou o corpo fora dessa questão, mas ele disse que a reação do mercado que foi provocada por essa demissão foi completamente equivocada. E será mesmo que o mercado fez um barulho desnecessário? A Miriam Leitão, que é a nossa comentarista de economia e de política aqui da CBN do jornal o Globo, fez uma análise sobre como fica a imagem da Petrobras agora, depois de mais uma mudança. Eu separei um trechinho aqui para você. A gente pensa assim, não subir combustível é bom para quem vai pagar ali naquele momento,
Mas se você cria distorções e depois tem um tarifaço, uma alta muito grande de preço, desequilibra o país, provoca distorções mais adiante. É isso que nós estamos vendo acontecer, uma intervenção agressiva numa empresa grande, respeitada internacionalmente, uma intervenção agressiva, indevida, que desrespeita a lei, que é ilegal, que não pode acontecer e que o objetivo é claro, o objetivo é manipular os preços para ver se ganha a eleição. É esse o objetivo de Bolsonaro. Agora eu vou contar pra você que hoje teve um barraco daqueles digno de programa do Ratinho, teste de DNA, viu? E pra piorar, envolve autoridades. E a história é a seguinte: o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protagonizou uma cena de briga e precisou ser contido por seguranças em uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal nessa terça-feira. E subprocuradores que acompanhavam essa sessão também correram para intervir e impedir que alguma agressão física acontecesse de fato. E eu vou explicar para você por que rolou essa quase briga. A discussão começou porque um aliado de Aras, Joaquim Barros Dias, não havia se inscrito no edital para uma vaga na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. E aí Aras defendeu ele, dizendo que ele poderia votar, mesmo não sendo inscrito, mas aí os outros subprocuradores discordaram. E deu um início ao bate-boca. E um dos membros da sessão, o subprocurador-geral da República, Anível de Freitas, também discordou das regras que foram apresentadas. E aí ele rebateu o procurador-geral. E foi aí que começou essa briga. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. Eu digo de Vossa Excelência que Vossa Excelência não é digno de respeito. Vossa Excelência é digno de respeito. Não chegue perto de mim. Não, quem fala que sou eu, a corregedora. Inacreditável. Conselheiro, por favor, no seu lugar. No vídeo é possível ver que Aras bateu na mesa, se levantou e partiu para cima de Nível. Nesse momento, as imagens da transmissão foram cortadas, mas era possível ouvir ao fundo a voz do subprocurador tentando afastar Aras de perto. E outros integrantes da sessão correram para separar os dois. E depois dessa confusão, os membros do colegiado lamentaram a cena. E em poucos minutos a sessão foi retomada e aí as imagens voltaram a ser transmitidas com Aras já no lugar dele, mas aparentando bastante nervosismo por causa desse incidente. Esse som que você ouviu agora é de um intenso tiroteio que foi registrado hoje na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. E desde cedo, agentes da Polícia Militar Federal e Rodoviária Federal atuam na região numa operação contra chefes de organizações criminosas. E ao menos 21 pessoas morreram nessa ação. E eu digo ao menos porque esse é o número enquanto eu gravo este podcast. Mas as forças de segurança ainda estão na Vila Cruzeiro e esse número ainda pode subir. E segundo a investigação que deu origem a essa operação, o local servia de abrigo para traficantes até de outros estados. E a Polícia Militar informou que alguns mortos nessa ação são suspeitos e uma pessoa que morava na comunidade foi atingida por uma bala perdida que foi disparada dentro de casa e ela infelizmente não resistiu. E especificamente sobre essa moradora, a Polícia Militar diz que Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, foi atingida no início da operação quando os criminosos estavam atacando os policiais. E como eu falei para você, essa ação visava localizar e prender chefes da maior facção criminosa do Rio que estariam escondidos no complexo. Só que enquanto eu gravo este episódio, isso ainda não aconteceu. E
E o porta-voz da PM, o tenente-coronel Ivan Blas, disse que os criminosos de outras favelas do Rio e até de estados do Norte e do Nordeste também estão abrigados na Penha. Que dentre essas lideranças de outros estados estão criminosos do Pará, que só nesse ano já realizaram o assassinato de mais de 13 agentes de segurança pública, entre policiais militares, policiais civis e guardas municipais lá de Belém. Então, o que essa facção criminosa está fazendo aqui no Rio de Janeiro é servir a criminosos do restante do país como um verdadeiro hotel ou resort para que eles possam se esconder. E daqui eles estão dando ordens para as suas quadrilhas lá nos outros estados. Esse número de mortos nessa operação já se aproxima da operação mais letal da história do Rio, a ação do Jacarezinho, na zona norte da capital, que fez 28 vítimas em maio do ano passado. E o procurador da República, Eduardo Benones, disse hoje que o MPF vai apurar em que circunstâncias se deu a participação da Polícia Rodoviária Federal nessa operação. Sim, nossas fontes confirmam que o número de mortos subiu para 21, com possibilidade de que sejam encontrados mais cadáveres por se tratar de um local de mata. Tendo em vista a operação, o Ministério Público Federal, através do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, abriu hoje uma investigação através de um procedimento investigatório criminal para apurar em que circunstâncias se deu a participação da Polícia Rodoviária Federal nesta operação que resultou em tantas mortes. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje o bicheiro José Caruso Escafura, que é acusado de ter encomendado a morte de Natalino José de Nascimento Espíndola, de 44 anos. E o contraventor José Caruso Escafura tem 93 anos e ainda está em plena atividade. Ele é um bicheiro raiz. Ele comanda um dos grupos mais antigos do Rio de exploração do jogo do bicho e de caça-níqueis e teria mandado matar Natalino José de Nascimento por causa de desavenças envolvendo a contravenção e um negócio imobiliário. Os dois teriam participado de um esquema envolvendo a prática de lavagem de dinheiro, mas o bicheiro teria desconfiado de que teria caído em um golpe montado por Natalino. Esse crime que eu contei para você aconteceu no ano passado e o homem era neto do presidente de honra da escola de samba Tradição. De acordo com os investigadores, quem executou a vítima foi o policial militar Jackson Lima Pereira, segurança do contraventor. E a filha do bicheiro, Monalisa Neves Escafura, também teria participado desse crime, só que os dois não foram presos. De acordo com o Ministério Público do Rio, a vítima foi executada a tiros depois de uma emboscada enquanto caminhava para a loja de veículos que tinha na estrada Intendente Magalhães. E por ser uma região muito movimentada, os promotores do Ministério Público pontuaram que a ação colocou em risco a vida de várias outras pessoas que estavam na região. E antes de mudar aqui de assunto, eu preciso fazer uma recomendação para você de uma ótima série que se chama Lei da Selva, a história do jogo do bicho, que tem no Globoplay. Eu até falei sobre ela recentemente no Twitter, porque é muito interessante e atual, porque mostra como surgiu o jogo do bicho no Rio, até como funciona o esquema nos dias de hoje. Então, por isso que eu faço aqui a indicação para você, porque conversa com essa notícia que eu acabei de contar para você. Além disso, os criadores dessa série concederam uma entrevista recentemente aqui para a CBN sobre essa série, que também vale muito a pena ouvir. É só procurar por Lei da Selva CBN, que você vai encontrar no site e em todas as plataformas digitais. Então fica aí a dica para você. Agora eu vou falar de saúde porque a OMS continua alerta em relação aos casos de varíola dos macacos.
Hoje, a Organização Mundial da Saúde disse que havia 131 casos confirmados dessa doença e 106 outros casos suspeitos desde que o primeiro foi relatado em 7 de maio, fora dos países onde geralmente se espalha. Segundo a OMS, embora o surto seja incomum, ele pode ser contido e limitado e que está convocando mais reuniões para apoiar os Estados-membros com mais conselhos sobre como lidar com essa doença. E esse assunto está por aqui no Panorama nos últimos dias, mas é sempre bom lembrar para quem está chegando o que é a varíola dos macacos, né? Essa doença é uma infecção viral, geralmente leve, ela é endêmica em partes da África Ocidental e Central e ela se espalha principalmente por contato próximo e até o recente surto raramente era vista em outras partes do mundo. E a maioria dos casos recentes foi relatada na Europa. A diretora da OMS para a preparação global para riscos infecciosos disse que os países precisam fazer a vigilância para ver onde estão os níveis de transmissão e aí entender para onde estão indo. E ela falou ainda que não está claro se os casos são a ponta do iceberg ou se o pico de transmissão já passou. A OMS informou também que é improvável que o vírus tenha sofrido uma mutação, mas que a transmissão pode estar sendo impulsionada por uma mudança no comportamento humano, principalmente quando as pessoas voltaram a socializar à medida que as restrições da Covid-19 vão sendo retiradas no mundo todo. E na Alemanha, para tentar controlar esse surto da doença, o país encomendou 40 mil doses de vacina contra a varíola. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa vacina contra a varíola tem uma efetividade de 85% contra a varíola do macaco, que é uma outra linhagem. Outro país que começou a recomendar a vacinação contra a varíola para conter o surto foi a França. Já o Reino Unido oferece desde a última semana vacinas contra a varíola para profissionais da saúde que tiveram contato com pessoas que contraíram a doença. E apesar desses esforços de vacinação em países da Europa, a OMS diz que a vacinação em massa contra a doença não é necessária. A organização ressaltou que medidas como boa higiene e hábitos sexuais seguros podem ajudar no controle do surto. Ainda no cenário internacional, hoje a guerra na Ucrânia completou 3 meses sem nenhum sinal de trégua. E uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev entre os dias 13 e 18 de maio foi divulgada hoje e mostra que 82% dos ucranianos acreditam que a Ucrânia não deve ceder nenhum de seus territórios como parte de um acordo de paz com a Rússia sob nenhuma circunstância. Na pesquisa, esses 82% dos entrevistados disseram não apoiar concessões territoriais, mesmo que prolongasse a guerra e aumentassem a ameaça à independência da Ucrânia. E 10% das 2.000 pessoas que foram pesquisadas acharam aceitável que a Ucrânia conceda território para alcançar a paz, enquanto 8% estavam indecisos. Ainda de acordo com essa pesquisa, 77% dos ucranianos que vivem em território ocupado pela Rússia se opuseram a qualquer concessão de terras. E essa pesquisa que eu contei para você vai no mesmo sentido da decisão que foi tomada pelo governo da Ucrânia, que já afirmou repetidamente que não pretende fazer concessões territoriais à Rússia e disse que não está buscando um cessar-fogo, apesar dos apelos de líderes europeus. E ainda de acordo com essa pesquisa, no leste do país, onde estão acontecendo os combates mais intensos com as forças russas, apenas 19% dos entrevistados disseram estar prontos para fazer concessões territoriais e 68% disseram que eram contra. Já no sul da Ucrânia, 83% dos entrevistados disseram ser contra qualquer concessão territorial e 9% consideraram aceitável que a Ucrânia conceda o território para alcançar a paz.
Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijão pra você e até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.